Bom dia. Nós gostamos de coisas à prova de coletes à prova de bala, creio que os polícias valorizam, telemóveis à prova de queda, transmissões à prova de falhas, roupa de adulto à prova de nódoas causadas por crianças. É muito útil, seria muito útil se fosse inventado. Computadores à prova de crianças também seria algo útil. Nós gostamos desse tipo de coisas. Eu, quando era adolescente, eu gostava da ideia de um relógio à prova de água. Ou seja, um relógio que eu pudesse mergulhar em água e ver. Se bem que eu nunca testava mesmo se era verdadeiro, porque era um relógio e era caro e eu depois ficava sem ele. Então eu não queria testar exatamente a veracidade daquilo que era anunciado. Eu apenas confiava, ok, é um relógio à prova de água, chega para mim 2 metros, ou seja o que for. Há um filme chamado Prestige, é a história de 2 ilusionistas que tentam superar-se um ao outro. Eles batalham-se a ver quem é que tem o melhor truque de magia, a melhor ilusão, e eles tentam boicotar-se um ao outro. E o filme vai seguindo. E há uma fala em que um deles explica o que é um truque de magia. E que um truque de magia tem 3 passos, ou de ilusão, tem 3 passos. Ele diz assim: todo o truque de magia consiste em 3 atos. O mágico mostra-te algo normal, que podes ver e tocar. O mágico faz desaparecer essa coisa e sabes que há um truque. Por outro lado, queres ser enganado, mas ainda não queres bater palmas. E o mais difícil é o terceiro ato, é trazer o objeto de volta. Será que a fé cristã é uma ilusão? É um ato de magia em 3 atos. Será que a fé cristã tem algum à prova de? Será que ela pode ser à prova de engano? E hoje vamos ver um funeral que nos indica exatamente isso, que é à prova de engano. E aponta para uma mensagem que é à prova de engano. Não é banha de cobra, é algo verdadeiro. E vou-vos convidar a abrir em Mateus 27, vamos ter também aqui a passagem, Mateus 27, versículos 57 a 66. Vou só pedir ao David que depois vá passando o PowerPoint à medida que vamos avançando na passagem. Então, Mateus 27, versículo 57, diz assim: caindo a tarde, vem um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente à sepultura Maria Madalena e outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Vamos orar. Senhor Deus, olhamos agora para a Tua Palavra e queremos ser desafiados por ela. Queremos ver como ela comprova, como ela é verdadeira ao seu relato, àquilo que diz. Queremos ver neste relato como a fé cristã não só é genuína, como também faz uma diferença nas nossas vidas, tem um impacto nas nossas vidas, são boas notícias para qualquer pessoa. E é isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Há 3 elementos neste sepultamento que iremos ver.
Ou seja, o sepultamento nesta passagem, ele foi sepultado, ele foi vigiado e foi testemunhado. Ou seja, a fé cristã tem evidências que comprovam aquilo que realmente aconteceu e podem ser observadas por cada um de nós e qualquer pessoa ao longo da história. E pensando na primeira evidência, a prova de engano, que Jesus foi sepultado. Eu não sei se já vos passou pela cabeça estar numa fila, talvez para entrar no avião, para entrar num barco ou num comboio, e claro, se são como eu, compraram o bilhete mais barato. E pensam assim, como eu gostava que agora me dissessem assim, olha, desculpe, a segunda classe ou a terceira classe está cheia, vamos ter de o passar para a primeira classe. Isso é algo que eu sempre gostei de ouvir, ou à fila para entrar no restaurante, está tudo... Já. O restaurante está cheio e há várias pessoas à espera de serem sentadas. E nós esperamos que apareça aquele empregado que nos conhece, a quem damos uma boa gorjeta, que nos conduza a uma mesa à frente das outras pessoas. Não seria muito justo. Mas já me passou pela cabeça, não sei se a vocês também. Mas esta ideia de receber algo que necessariamente que não merecemos, que não pagamos, que não pedimos, mas que nos deram, que nos ofereceram. Há um filme também é uma comédia bastante interessante, um casal que vai a um restaurante, daqueles restaurantes que a reserva precisa ser feita meses antes. E eles são um casal a trabalhar no seu relacionamento, ou seja, tornou-se um bocado monótono o casamento, então eles querem algo para apimentar aquela noite, então ele quer levá-la àquele restaurante que é o melhor restaurante da cidade. Só que, claro, eles não têm mesa para eles. E eles estão lá sentados à espera no bar, pode ser que alguém tenha cancelado, e o marido de repente ouve uma voz de uma empregada a chamar um nome. Chama uma vez, chama duas vezes, chama três vezes, e ele pensa, é agora. E ele diz, estamos aqui. Não era ele, mas ele diz, estamos aqui. Eles conseguem essa mesa e, claro, apropriam-se de algo que não era seu, que não era para eles, e vão entrar numa trama de chantagem e engano, e porque é uma comédia vai acabar tudo bem. Mas aqui na nossa passagem parece que tudo está a terminar mal. É sexta à tarde, quase de noite, e à noite de sexta à tarde começava o sábado para os judeus, o sábado mais triste da história. E o corpo de Jesus, por um lado, ele não deve ficar na cruz. Para os judeus, ele não deve ficar na cruz. Em Deuteronômio 21, versículos 22 e 23, diz: se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ou seja, se os discípulos de Jesus quiserem enterrar o corpo de Jesus, eles não têm muito tempo. Eles não têm muito tempo. Se alguém vai reclamar o corpo de Jesus, quem é que seria? Quem é que nós diríamos que iria lá? Bem, eu diria Pedro, não é? Ele seria a minha primeira opção. Mas ele não foi. Segunda e terceira, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, faz sentido. Os que viram mais coisas e mais perto, que caminharam mais perto de Jesus. Ou um dos outros 9. Algum daqueles 12 que Jesus escolheu seria um desses que iria lá. Mas nenhum deles apareceu. E a hora aproxima-se em que nenhum judeu poderá ir lá, quando começar o sábado. Mesmo que apareça alguém, será que Pilatos vai entregar o corpo de um condenado? Acusado de sedição. O costume dos romanos era deixar o corpo na cruz, como um aviso, como um sinal. Era deixá-lo para os abutres, para apodrecer na cruz. Principalmente os acusados de alta traição, de serem reis. E aqui entra um judeu, um líder do Sinédrio, um discípulo de Jesus que até agora tem estado meio escondido, um seguidor secreto. Alguém que vê em Jesus algo extraordinário para ser seguido, mas se calhar não extraordinário o suficiente para ele se revelar e o tornar público, pelo menos até agora. E o Lucas diz-nos que José, de Arimateia, não tinha concordado com a decisão do Sinédrio.
que Jesus era culpado. Ou seja, José já estava a dar passos no sentido de se alinhar com Jesus e de tornar pública esta sua decisão. Ou seja, ele hipotecou o seu futuro ao fazer isto, ao ir buscar, ao ir pedir o corpo de Jesus. Ele hipotecou o seu futuro completamente. Ou seja, ele está a ir contra as indicações do Sinédrio. Pilatos não era assim uma pessoa tão simpática. Ainda mais, ele acabou de ser enganado pelos judeus. Ele queria libertar Jesus, mas foi constrangido pelos judeus a entregar Jesus. Ou seja, eu duvido que ele estivesse numa boa disposição. Mas José de Arimateia vai lá. Por um lado, o corpo de Jesus não poderia sair da cruz naquela sexta. Não poderia. Não havia maneira. Teria de ficar o fim de semana da Páscoa. Mas Pilatos aceitou entregar o corpo de Jesus, que é extraordinário. E Marcos, no Evangelho de Marcos, vemos que Pilatos ficou surpreendido. Jesus já morreu? Vamos certificar, e pede aos soldados para certificarem que Jesus morreu mesmo. Ou seja, não era normal que alguém morresse tão depressa. Mas como o Daniel falou a semana passada, a morte de Jesus não foi algo normal. E Jesus teve a sua morte sob o seu controle. Ele entregou a sua vida. Ele é que entregou a sua vida. José de Arimateia, ele provavelmente teve ajuda, ele não foi sozinho. Em João lemos que Nicodemos o acompanhava. Ou seja, 2 homens ricos, 2 líderes judeus estão a ir buscar o corpo de Jesus. 2 homens convencidos da inocência de Jesus, que até agora esconderam a sua admiração por Jesus. Agora tornam-na pública. Parece que é no momento de maior desespero, no momento de derrota, no momento em que parece que não há nada a ganhar para eles, e eles saem do armário. Eles manifestam publicamente que estão com Jesus na sua morte. E José vai providenciar um sepulcro a estrear. Algo novo. Nicodemos traz um valor elevado de especiarias, muito caras. E naquela altura, e creio que hoje em dia também, os homens ricos, eles não costumam andar sozinhos, eles têm todo um grupo de pessoas que os acompanham. E naquela altura também, eles teriam os seus servos, teria sido muito difícil 1 ou 2 homens tirarem um corpo da cruz e sepultá-lo de uma forma tão rápida. Mas há várias passagens no Velho Testamento que falam acerca de eventos que se cumprem no futuro, chamadas profecias. E há uma delas, há uma passagem muito interessante de Isaías 53, que nos versículos 5 e 9 diz o seguinte: mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E depois o versículo 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo, engano algum se achou na sua boca. Ou seja, Isaías fala acerca de um servo que é condenado, apesar de não ter feito nada de errado, que é castigado, apesar de ser inocente, e de alguma forma a sua condenação traz paz. Tem um resultado bom de paz. E que a sua sepultura devia ser num sítio, devia ser entre perversos, mas de alguma maneira não é. E é com o rico, que é bastante interessante. Ou seja, ler o sepultamento de Jesus à luz de Isaías 53, aliás, ler a Semana da Paixão à luz de Isaías 53, tudo faz sentido e tudo liga. Ou seja, apesar de ter morrido entre 2 criminosos, apesar de ter sido condenado, Jesus é agora sepultado num túmulo novo, a estrear, de um seguidor rico, como Isaías disse que iria acontecer. E Jesus claramente foi sepultado num sepulcro novo, a estrear, sem restos de ossos. É o que significa, é novo, nunca ninguém lá foi enterrado. Não há restos de ossos, não há a possibilidade de haver outra pessoa, outro corpo lá dentro. É novo. Foi tapado com uma pedra. A preparação do corpo foi feita à pressa, porque o sábado se aproximava, não foi feito de forma completa, ou seja, eles não fizeram o tratamento do corpo naquela altura se fazia de uma forma completa, apesar de terem levado as especiarias, não foi terminado e a pedra foi colocada. E é um pouco estranho ver José, alguém com tanto a perder,
a tomar esta decisão. E é interessante porque diz o seguinte: de alguma maneira, tudo aquilo que aconteceu no julgamento de Jesus, e podemos ver 3 julgamentos, digamos assim. Há um julgamento que é com o Sinédrio, usaram testemunhas falsas. Ele é avaliado por Pilatos, considerado inocente, e ele é avaliado por Herodes também, considerado inocente. Ou seja, tudo isto, todo este julgamento e condenação, apesar de inocente, e parece que agora, ao ser sepultado, parece que há uma pequena correção. Não, ele não vai estar com os criminosos, ele vai estar num sepulcro novo, a estrear, contra as expectativas. Os romanos queriam Jesus a apodrecer na cruz. Os judeus queriam Jesus tirado da cruz, mas lançado numa vala comum. E Jesus vai ser sepultado num túmulo de um homem rico, um túmulo a estrear. Tudo isto para quê? Para que o sepultamento seja a prova de engano. Para ser a prova de engano. Jesus morreu mesmo. Ele morreu mesmo. Ele não desmaiou, como houve algumas teorias que ele teria desmaiado na cruz e depois os discípulos o teriam trazido à vida novamente. Isso é ridículo. Ele morreu mesmo. Ele foi sepultado. Ou seja, se Jesus ressuscitar, este local será a base da proclamação desta mensagem. E é uma boa base. Porquê? Porque diz que há esperança para todos nós. Que há esperança perante a morte. Que há vida para além da morte, que alguém foi à frente e que nós poderemos ir e segui-lo também. Ou seja, é uma proclamação, será uma proclamação à prova de engano. Não pode haver aqui engano. E é extraordinário ver que Jesus foi sepultado, e ainda mais onde foi sepultado contra todas as expectativas, mas cumprindo as profecias, cumprindo Isaías 53. E vamos ver à prova de engano também os versículos 62 a 66. Ele é vigiado. Aquela expressão, o seguro morreu de velho. Ou mais vale prevenir do que remediar. E descreve esta atitude dos líderes religiosos. Eles querem ter a certeza. Quando eles visitam Pilatos, eles querem tomar medidas preventivas. E é o que nós temos ouvido nestes tempos de pandemia. É o Estado a querer tomar medidas preventivas para que a coisa não fique pior. E nós aceitamos essas medidas. Porquê? Porque seguimos a lógica. Por trás destas medidas, certamente estão pessoas muito inteligentes. Certamente estão estudos fidedignos. Certamente não há qualquer interesse político nem financeiro. E por isso nós seguimos estas medidas preventivas. Ou se calhar seguimos porque senão há multas e temos de pagar dinheiro. Se calhar estamos um bocadinho desconfiados de algumas medidas e a pensar, será que há algum estudo que comprove isto? Ou será que há algum interesse financeiro? E começamos a desconfiar de pessoas. Os religiosos, eles estão desconfiados. Eles estão desconfiados. E a razão que os leva a ir a Pilatos é assegurar que a sua opinião sobre quem Jesus é e aquilo que Jesus disse que ia fazer, que se mantém. Ou seja, eles querem assegurar que Jesus para eles é um mentiroso, um embusteiro ou um impostor. E eles querem manter essa imagem para eles e para qualquer outra pessoa. E eles dizem no versículo 64 que Jesus, que há um embuste inicial e querem impedir um embuste final que ainda será maior que o primeiro. Há uma mentira inicial que Jesus afirma ser o Messias, o Filho de Deus. Essa é a mentira inicial. Eles querem impedir uma mentira que será ainda pior, que ele ressuscita passado 3 dias. Porquê? Há implicações para as suas vidas. Ou seja, se Jesus realmente é quem ele diz ser, então os líderes religiosos, eles precisam de se arrepender da maneira como têm estado a viver, da maneira como falharam em ver Deus, em olhar para Jesus e ver Deus, da maneira como têm deturpado as Escrituras para facilitar a sua vida, para terem vidas mais confortáveis. É interessante que líderes religiosos que sempre acusaram Jesus de quebrar o sábado por curar pessoas, agora no sábado eles estão a ir ter com Pilatos para pedir uma escolta para guardar o túmulo.
E há uma afirmação de Jesus que os preocupa. Não que eles acreditem nela, mas eles estão preocupados com ela, que Jesus ressuscitaria 3 dias depois. É interessante que nenhum dos discípulos parece estar a agarrar-se a esta afirmação. Estão todos escondidos em casa. Não que estes religiosos acreditem que Jesus vai ressuscitar, mas eles pensam de que forma aqueles seguidores podem trazer de volta este movimento. De que maneira é que eles podem contornar aqui a morte de Jesus e voltar a colocar os seus hashtags Jesus é o Messias, hashtag Filho de David, hashtag vamos para o Palácio de Jerusalém. Ou seja, estes líderes estão a colocar muita fé nos discípulos, demasiada fé, na minha opinião, porque os discípulos abandonaram Jesus, eles fugiram, estão escondidos em casa, desiludidos com Jesus de certa forma, desanimados. Os líderes religiosos querem amarrar as pontas soltas, lidar com todas as questões pendentes que poderão haver. Ou seja, para eles é o quê? Um sepulcro guardado durante 3 dias é um sepulcro à prova de engano. É um sepulcro à prova de mentiras. Se ele for guardado 3 dias, está tudo bem. Estamos safos, digamos assim. E quando vemos Pilatos, pensamos, olha, aqui está um homem mãos largas. Não é? Daquilo que nós conhecemos de Pilatos, de repente vai lá José de Arimateia, pede um corpo, Pilatos diz, ok, podes levar. Vão lá os líderes religiosos, pedem uma escolta e Pilatos diz, sim, tudo bem. Ele parece o homem que diz que sim a tudo. Mas eles entregam, Pilatos permite esta guarda. E há a questão, será que são soldados romanos? Será que são guardas do templo? Pode ser uma coisa ou outra. O que é certo é que o sepulcro, o túmulo fica guardado. Não só guardado, como a pedra selada. Há um selo de cera com o símbolo de Roma. Ou seja, se alguém quebrar aquele selo, terá de se haver com as autoridades romanas. Estão lá guardas, está lá o selo, está lá uma corda, também à volta da pedra. Está tudo pronto. Está tudo seguro, digamos assim. Para os líderes religiosos, o único fator de risco é externo ao túmulo. Tem a ver com os discípulos, é a sua preocupação. Ou seja, se tudo cá fora estiver seguro, estamos safos, está tudo bem. O filme Jurassic Park, quando eles estão a explicar como é que estão a criar os dinossauros e está tudo a ser... Eles estão a controlar tudo, a parte genética, os cromossomas, não, é tudo fêmea. Nós estamos a controlar tudo. Nada vai sair do nosso controle. E o personagem que é feito pelo Jeff Goldblum, que eu não me lembro o nome dele no filme, ele diz uma frase memorável, ele diz, a vida encontra um caminho. A vida encontra um caminho, e realmente no filme a vida vai encontrar um caminho e vai comer outras vidas. Foi isso que se verificou no filme. Será que um grupo de discípulos assustados e escondidos vai encontrar coragem para enfrentar guardas no sepulcro? Será que eles vão ter a coragem de quebrar um selo romano e de se terem de haver com as autoridades romanas? Será que a ameaça aos líderes religiosos será que virá de fora ou será que virá de dentro? Será que a vida vai encontrar um caminho para fora deste túmulo? Se este túmulo ficar vazio, apesar de guardado, apesar de vigiado, não haverá enganos. Não haverá enganos. Esta proclamação será à prova de engano, porque o túmulo foi bem vigiado. E vamos ver também, por último, à prova de engano testemunhado. Porque há 2 movimentos nesta passagem, ou seja, há 2 idas a Pilatos, 2 visitas a Pilatos, 2 pedidos, com motivações diferentes. Então José de Arimateia quis talvez prestar uma última homenagem, pedir o corpo de Jesus para lhe dar um funeral. Os líderes religiosos queriam assegurar que o seu plano de eliminar Jesus e o movimento que ele tinha iniciado que ficava por ali, sem qualquer ponta solta. E é fácil ver Deus por trás destas 2 visitas, Deus por trás do pedido de José de Arimateia, a dizer, olha, não, ele era inocente, foi condenado entre criminosos, mas ele foi sepultado num túmulo novo de um homem rico.
É fácil ver Deus por trás das ações dos líderes religiosos também. Ou seja, há uma mensagem que está a ser blindada, que está a ser à prova de engano, para qualquer pessoa poder ver. E há mais um elemento que está a ser preparado. Qualquer mensagem precisa de testemunhas. Qualquer evento transformador precisa de testemunhas. E vemos aqui dois grupos que testemunham. Vemos os guardas colocados junto à sepultura. Eles montaram, versículo 66, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Certamente, se algo acontecer de sábado para domingo, estes guardas vão com total isenção, vão dizer exatamente o que é que aconteceu. Será? Por outro lado, vemos outro grupo de testemunhas a serem preparadas. Versículo 61. Achavam-se ali sentadas em frente à sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Elas viram onde é que o corpo de Jesus foi colocado. Elas sabem onde ir. Elas viram que o corpo não ficou bem preparado, porque havia muita pressa, porque o sábado aproximava-se. Então houve coisas que ficaram por fazer. Não é apenas uma característica das mulheres, e não quero, mas às vezes a Ana vê coisas em mim e diz, olha, tu não acabaste isso bem. A Ana tem um olho para o detalhe que eu não tenho. E às vezes estou a fazer coisas e ela diz, olha, não terminaste isso está por fazer. Estas mulheres tiveram esse olho para o detalhe. Elas viram que os homens não terminaram bem aquilo que estavam a fazer, mas por causa do tempo. Vivemos dias de lutas por igualdade de direitos entre homem e mulher. Sem dúvida que há desigualdades. Mas uma coisa que devemos lembrar é que nós somos diferentes. Homem e mulher são diferentes, mas devemos lutar por algumas igualdades, certamente. Uma mulher presidente de um banco que tenha o mesmo salário de um homem presidente, faz todo o sentido. Uma enfermeira, e há aqui vários, que tenha o mesmo salário que um enfermeiro, certamente. Há o caso da Megan Rapinoe, uma futebolista americana que diz que quer ter o mesmo salário que futebolistas masculinos. Eu aí já tenho algumas dúvidas, porque são mundos completamente diferentes, e contratos e patrocínios. Mas no primeiro século, como havia desigualdade? Expressões de rabis como feliz aquele cujos filhos são rapazes, coitado daquele cujos filhos são raparigas. Antes seja a lei queimada que entregue a uma mulher. As mulheres não podiam ser testemunhas legais. O seu testemunho não tinha valor. Elas próprias não tinham valor. No entanto, pela providência de Deus, aqui temos duas mulheres enlutadas a sofrer em silêncio, a ver Jesus exatamente onde ele está a ser sepultado à pressa. Se os discípulos quisessem orquestrar uma ressurreição que não tivesse acontecido, eu, se fosse eles, teria trocado a ordem. Teria colocado as mulheres a ir pedir o corpo a Pilatos. E teria colocado José e Nicodemos a serem as testemunhas. Não faz sentido ter mulheres como testemunhas, mas é isso que Deus faz. As mulheres testemunham no sábado o local onde ele foi sepultado, porque elas vão voltar no domingo para terminar de preparar o corpo. E que surpresa irão ter. Uma das acusações que é feita ao cristianismo, podes tirar, Joe, obrigado. Uma das acusações que é feita ao cristianismo é que são coisas inventadas. Estamos a vender banha de cobra, que os cristãos não pensam a fé, que não há evidências. No entanto, aqui temos um relato coerente, extraordinário e incrível demais para ser inventado. E estes pequenos pormenores atestam a sua veracidade. Temos personagens que podem mostrar o nosso próprio coração também. Temos José de Arimateia, alguém com receio de se identificar como um seguidor de Jesus. E acaba por ter um papel tão importante que nem ele se apercebeu naquela altura. Uma pequena ação, um pequeno gesto que Deus honra e que Deus usa de forma extraordinária. A desconfiança de líderes religiosos que se recusam a acreditar em quem Jesus disse que era e naquilo que Jesus ensinou. O sofrimento silencioso de duas mulheres que testemunham o local onde o corpo de Jesus foi sepultado e serão testemunhas de algo ainda mais extraordinário.
Agora, será que estamos dispostos a ver aquilo que Deus nos quer mostrar? Ou seja, que Jesus foi sepultado onde ninguém esperaria, para que no domingo algo mais possa acontecer, sem engano, para que não haja engano. Jesus foi vigiado para que não haja qualquer engano no domingo. Jesus foi testemunhado para que não haja qualquer engano no domingo. Um local que é comum a todos nós, que é a sepultura. E porque este local é comum a todos nós e fará parte da nossa vida, ou melhor, da nossa morte, esta mensagem que está prestes a ser proclamada é válida e tem impacto em cada um de nós, em cada uma das nossas vidas. Há algo inevitável prestes a acontecer. É este o sentimento que vemos nesta passagem, é algo de inevitável prestes a acontecer, que ninguém vai parar, que está fora do controle dos mais poderosos, que está acima das incapacidades dos mais fracos. Deus está prestes a declarar que a morte foi vencida, que há perdão para pecadores, que há salvação para mim e para ti. Sem truques, sem ilusões, à prova de engano. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te mais uma vez pela tua palavra, agradecemos por este relato tão incrível acerca de como aconteceram as coisas na sexta-feira e no sábado. E Senhor, ao ver como tudo foi preparado, apesar das expectativas, apesar das circunstâncias, nós podemos ver a tua mão por trás de um fraco discípulo, José de Arimateia. Nós podemos ver a tua mão por trás de líderes poderosos com autoridade, que ainda assim estão a contribuir para que a mensagem da ressurreição seja uma mensagem à prova de engano. Agradecemos porque enquanto cristãos nós podemos ter coragem, podemos ser encorajados por esta mensagem, porque ela é válida e porque há evidências para isso. Agradecemos porque podemos ter confiança e podemos confiar a nossa vida nesta mensagem. Senhor, agradecemos porque é uma mensagem que podemos partilhar. É válida para qualquer pessoa, porque qualquer pessoa terá de lidar com o funeral, terá de lidar com uma sepultura. Está à nossa volta. Então agradecemos-te porque na sepultura há uma mensagem de vida prestes a ser proclamada. Agradecemos-te e oramos em nome de Jesus. Amém.